quais são as habilidades assim que você acredita que todo emergencista precisa ter? Conhecimento é óbvio, todo médico precisa estar estudando direto. Mas quais são as habilidades que devem ser realmente inatas do profissional, da especialidade em si, para que ele seja um bom emergencista? Bom emergencista, bom médico, bom profissional de qualquer especialidade, de qualquer profissão que seja. Hoje, eu coordeno uma emergência aqui de Fortaleza, um hospital aqui de Fortaleza, e eu contrato médicos para trabalhar na minha emergência. Uhum, E aí, se você me perguntar, você só vai contratar médicos bons, né? Os melhores, muito bons tecnicamente. Não é bem assim. Porque eu acho que ser bom tecnicamente, se você se dedicar, se você estudar, se você fizer muitos cursos, muitas pós-graduações, você vai ser bom tecnicamente em algum sim. momento. Tem uns gênios que se sobressaem, mas ser bom tecnicamente hoje é o mínimo básico, O arroz com o feijão, né? chão. Exato. O que é que a gente valoriza muito hoje? Para contratar, para empresas, para tudo. São as outras habilidades. Você precisa saber se comunicar com as outras pessoas. É o que eu te disse. Não adianta você ser muito bom, saber de tudo de medicina de emergência e você ser um médico que grita com a sua equipe, que você não sabe se comunicar, que você humilha as pessoas. Isso é inadmissível. Quando isso acontece no hospital que eu trabalho, na emergência, eu tiro logo. Não dá. Não dá pra você trabalhar com a gente. Isso é muito bom, mas infelizmente não é essa habilidade que eu tô buscando. Eu quero alguém que saiba se comunicar, que trate bem as pessoas, que seja gentil, que consiga liderar e ser liderado, porque nem sempre você está em posição de liderança. Se Uhum. você trabalhar em um hospital, uma emergência muito grande, vão ser 3 ou 4 emergencistas. Então a gente tem que saber trabalhar junto, né? Não adianta você passar por cima da outra pessoa e ficar aquela confusão, aquela briga de ego, isso não vai funcionar. Uhum. Então tem que liderar e tem que saber ser liderado. Eu acho que isso é o essencial. Porque ser bom tecnicamente, hoje a gente tem curso aí, se você abrir YouTube, Instagram, Reels, tudo você encontra cursos de capacitação. Se você dedicar algumas horas por semana, você fica brilhante, você decora livros. Mas isso não te garante que você vai ser um bom médico. Não, não vai te garantir. E às vezes é uma coisa que a pessoa nasce assim, a personalidade dela. Então isso tem que ser moldado, né? É uma coisa que a gente trabalha muito com os nossos residentes, né? Sejam humildes, saibam conversar, saibam se comunicar. Principalmente porque a gente lida muito com as outras especialidades. Verdade. E eu não sei operar. Gostaria, eu acho muito legal. Tenho vontade, inclusive, de fazer residência de cirurgia um dia. Vai que. Mas eu não sei operar. Então, se eu recebo um paciente grave que tem um abdômen agudo e precisa ser operado, eu preciso entrar em contato com o cirurgião de sobreaviso para passar o caso para ele vir ver meu paciente. A gente atende os pacientes neurológicos, mas o acompanhamento vai ser com o neuro. Eu preciso entrar em contato com o neuro para ele dar continuidade. Então, eu preciso das outras especialidades. A gente tem que ter uma boa relação. Né? No hospital que eu trabalho, a gente lida com outras 10 especialidades praticamente todos os dias. Então, eu preciso estar sempre me comunicando bem. É uma situação de parceria. Então, se você não consegue fazer isso, você não consegue ser um bom profissional. E é interessante que o fator humano na medicina ele predomina, né? Nós não vamos ter, creio eu, tão cedo, ou talvez jamais, a inteligência artificial dominando tudo. Não, sempre vai ter o fator humano. Isso que tu citou é importante, porque às vezes o médico ele não percebe que se comunicar bem dentro de um contexto de emergência, de fato salva vidas. E eu não falo pelo timing, de ter uma resposta rápida, mas são pessoas. Então, muitas vezes você fala de uma maneira errada com o cirurgião, e o cirurgião ele nem viu o paciente, ele nem sabe que é um paciente, ele sabe quem é você que está conversando com ele. E aí, óbvio, é uma conduta errada do cirurgião, mas ele faz um corpo mole, ele demora mais, ou então ele age de uma maneira errada. Quem é que se prejudica no final? O paciente. Mas por quê? Porque a sua forma de se comunicar muitas vezes não foi a ideal. Talvez você tenha sido rude, talvez você realmente tenha cobrado sem o cara entender nada. Então, às vezes, não tem como a gente quantificar isso. Mas quantos pacientes se prejudicaram porque o médico não soube fazer uma solicitação bem feita? Né, na questão de trato mesmo, né, de comunicação com outros profissionais. Às vezes até com técnico de enfermagem, às vezes até aconteceu uma infecção porque o trabalho ali não foi bem feito, porque a relação do médico ou da médica com a equipe de enfermagem não era boa. Então, infelizmente, o fator humano também, nesse sentido, felizmente existe o fator humano, mas infelizmente nesse sentido também prejudica. Então, realmente, eu acho que é algo que impacta e talvez não tenha, não sei se tem algum estudo sobre isso, mas
talvez tenha um impacto considerável. A relação do médico com as equipes e com outros profissionais também da medicina na sobrevida do paciente, em taxa de infecção, coisa do tipo, como que isso afeta, né? Fica a dica aí para quem quiser pesquisar, né? Já não sei. E você precisa confiar na sua equipe. Se eu tô aqui É. entubando um paciente que chegou parado e eu tô aqui laringoscopando, visualizando a via aérea e eu peço um tubo, eu tenho que confiar que a minha equipe vai me entregar o tubo na posição correta, que eles vão me entregar o tubo do local correto. Então eu tenho que ter confiança. Se você não confia na sua equipe, se você não treinou minimamente a sua equipe, se eu pedir um bugie, elas vão se entreolhar, bugie, o que é um bugie? Bugie, não sei o que é um bugie. Se eu não tiver explicado o que era um bugie e elas não souberem, a culpa é minha. Porque eu preparei esse material e eu não expliquei o que era. Então elas não têm obrigação nenhuma. Interessante, tem uma analogia muito forte com a Fórmula 1, né? O carro para lá no pit stop, então rapidamente tem que movimentar a confiança para o cara apertar e sair. É a mesma coisa, né?